Olá, aluno Viés, eu sou a professora Michele Silva e nessa aula de redação a gente vai fazer a leitura de um texto motivador e nós vamos fazer essa leitura de forma a compreender o que é que esse texto está nos pedindo, ok? Então vamos lá. Leitura do texto motivador. E aí esse texto motivador, ele é do Enem de 2017, ok? A gente vai fazer essa leitura parte por parte, pensar essa estrutura ali desse texto, como que ele está nos apresentando, né, essas informações, de forma que nós possamos compreender a proposta de redação, que inclusive é a competência número 2, ok? Então vamos lá lendo a nossa primeira parte, que é as instruções para a redação. É o texto que vai, né, exigir e te cobrar como é que você precisa colocar essa redação ali na sua folha. Então, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, ele te dá ali algumas linhas para que você possa utilizá-las para você fazer essa criação textual, né? Você possa ali colocar o seu texto. Muito importante pensar no limite desse texto. Então, evita ultrapassar as linhas, ok? As linhas ali delimitadas pela própria folha de redação. Então, o espaço deve ser um espaço apropriado, ok? O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Olha só como ele já delimita a quantidade de linhas, certo? Então, você precisa ali obedecer a essa exigência, certo? A redação, que apresentar cópia dos textos das propostas de redação ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado, ok? Então, no momento em que for feita a correção da sua redação, aquilo que você retirou ao longo, né, da sua prova, seja do próprio texto motivador ou de outras questões que porventura apareçam na prova e que tenham uma relação com o tema, eles serão desconsiderados. Observe, o texto motivador ele vai apenas te situar dentro da proposta, ele vai te auxiliar, ele não será utilizado de forma a você copiar trechos dele para a sua própria redação, ok? Você precisa mostrar que você tem ali uma criticidade, que você conhece o conteúdo, que você entende como essa problemática ela está dentro da sociedade, ok? E aí, ele coloca aí em negrito, né? Receberá a nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. Que situações são essas? Desrespeitar os direitos humanos, e isso está muito evidente lá na minha competência número 5, no momento em que você vai apresentar a sua proposta de intervenção, ou seja, uma proposta para solucionar o problema, ok? Você precisa obedecer esse critério, que é o respeito aos direitos humanos. Não seguiu esse critério, a sua prova já está automaticamente perdendo pontos e algumas vezes até mesmo, né, como ele bem coloca aí, receberá nota 0, dependendo de como você desrespeita esses direitos humanos aí de uma forma muito mais enfática, nota 0, ok? Outra forma de você ter a sua redação zerada, que isso não vai acontecer, né? Tirar elementos do texto motivador e completar até chegar a essas 7 linhas, né, que é considerado texto suficiente. Então, caso a sua redação tenha 7 linhas, ele é um texto suficiente. Não tem como você discutir um problema, não tem como você discorrer sobre ele, como você apresentar os seus argumentos a partir do ponto de vista que você toma daquele determinado tema, e não tem como você apresentar uma proposta de intervenção dentro de 7 linhas. Então, ele é um texto insuficiente. Considera-se, né, que essa quantidade de linhas é impossível você apresentar todos os requisitos que o texto da redação te pede, certo? Também receberá nota 0, fugir, né, do tema, ou que não atenderam ao tipo dissertativo argumentativo, que é o tipo textual que o texto vai exigir, ok? Então, embora você, sei lá, você faz uma poesia que discuta o tema, que apresente uma proposta, mas não é o texto dissertativo argumentativo, é uma outra estrutura textual. Então, você precisa obrigatoriamente seguir
essa orientação. Além, né, de você apresentar parte do texto desconectada do tema. Né? Isso vai configurar aí também a sua nota como 0. Mas como você não vai tirar nota 0, né? Vamos lá discutir aqui os textos motivadores, exatamente para que essa nota seja 1000, ok? Vamos lá. O tema dessa redação, tá, é o seguinte, na redação lá do ano de 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Observa como ele situa ali, né? Ele faz um recorte aí local no Brasil, né? Então, ele está falando especificamente, ele quer que você comente especificamente, que você discorra, que você argumente, que você coloque essa proposta para os sujeitos que estão para essa sociedade brasileira, certo? E aí a minha palavrinha lá, né? Desafios. Então, você precisa pensar nesses desafios, ok? Então, vamos lá para os nossos textos motivadores. Texto 1. Capítulo 4 do direito à educação. Observa que o próprio título, né, desse texto ele já vai te dar um caráter legal, né? É um texto que está ali amparado nos aparatos legais constitucionais, né? Então, artigo 27, o que é que ele diz? A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional incluso em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, o que ele está dizendo aí? É que o sujeito, todos os sujeitos, eles têm direito à educação e que essa educação, ela precisa pensar quem é o meu indivíduo. Então, se o indivíduo ele tem uma deficiência, a educação precisa pensar esse indivíduo. Então, precisa ser uma educação voltada a ele, respeitando as suas limitações, as suas características, os seus talentos, ok? E isso ele também vai colocar lá, né, para os sujeitos surdos, ok? Vamos lá para o nosso parágrafo único do texto motivador 1. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Observa que nesse parágrafo único, inclusive, ela amplia esse dever, né? Esse dever de assegurar essa educação para esses sujeitos, né? Para todos os sujeitos, né? Para que esses sujeitos eles também sejam inclusos dentro desse processo educacional. Então, é dever do Estado, mas também da família, é dever também da comunidade escolar e dever também da sociedade como um todo, ok? Já que os sujeitos surdos não vão viver isoladamente. Então, eles estão na sociedade, logo a sociedade precisa fazer com que essa educação ela seja assegurada de forma ampla, inclusa, né, de acordo com as características desses sujeitos e suas limitações. Então, vamos lá para o artigo 28, ainda do texto 1. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Observe aí que ele dá vários verbos, né? Ele nos apresenta vários verbos, ou seja, compete ao poder público. Então, a obrigatoriedade do poder público é exatamente isso, né? É assegurar que essa educação aconteça, é criar mecanismos, criar propostas para que esse ensino, ele de fato, ocorra, ok? Então, bora lá. Pensando aí a sequência do artigo 28, né? Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, ok? Então, ele vai apresentar aí duas características, né? E até mesmo duas exigências, aquilo que o Estado ele deve cumprir, ok? Ofertar também o ensino da Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais
dos estudantes, promovendo a sua autonomia e participação. Então, esse texto motivador 1, ele nos dá um aparato legal, ou seja, ele, né, nos traz aí a ideia de que essa educação, ela é obrigatória, esse sujeito, né, o Estado, ele precisa obrigatoriamente assegurar que essa educação chegue a esse indivíduo, ok? Então, ele já vai trazer esse aparato legal para você. E aí ele coloca lá na minha fonte, né, embaixo, essa palavrinha bem miudinha que aparece no texto. Observem com atenção. Ele pode ser, inclusive, utilizado como, não é, uma fonte para sua abordagem dentro da redação. Você não precisa, e você nem pode, na verdade, né, copiar trechos desses textos motivadores, mas você pode citar a fonte e fazer uma paráfrase daquilo que esse texto te mostrou, ok? Então, vamos dar sequência aqui no nosso texto motivador. Nosso texto 2. O texto 2, ele vai te apresentar um gráfico, né? O texto 2, ele é um gráfico que vai te mostrar o andamento das matrículas de surdos na educação básica, que é tida como a educação especial. Esse gráfico, é muito importante a gente ter essa percepção e a compreensão, né, de um gráfico, como se lê esse gráfico, que ele vai ser muito importante. Geralmente, né, é quase que totalitária a presença dos gráficos dentro dos textos motivadores da redação do Enem, ok? Então, se atenta à leitura dos gráficos, para que essa informação, né, que esse texto, ele possa te auxiliar nessa escrita de acordo com o tempo. Então, vamos lá. Ele tem, né, dois elementos aí, e principalmente ele vai trazer essa linha que vai delimitar, né, a quantidade de pessoas e vai trazer as informações ao longo dos anos. Então, eu tenho os anos de 2011 até 2016, ok? A partir dessa leitura, da leitura que nós fazemos desse gráfico, nós podemos perceber que a matrícula, né, que é o título lá do meu gráfico, a matrícula de surdo na educação básica, ela teve um decréscimo ao longo dos anos, ok? Observe que nós temos duas linhas. A linha preta vai dizer o seguinte, que ela vai representar as classes comuns, ou seja, os alunos estão incluídos com outros alunos que não são surdos, certo? A linha branca, né, vai indicar uma representação das classes especiais, ou seja, as escolas que são exclusivas dos alunos surdos, em que, né, são esses sujeitos têm uma escola específica com uma educação, né, voltada especificamente para esses sujeitos que são surdos, ok? Então, nós podemos perceber que lá em 2011, que é o ponto, né, vamos dizer assim, de partida dessa pesquisa, né, esse recorte aí temporal, nós temos ali as marquinhas, né, de 0 até 30, ok? Subindo ali o meu gráfico, e diz o seguinte, né, nós podemos perceber na leitura aí do gráfico, olhando nas classes comuns, começa com 25, né, matrículas, e depois nós temos um leve aumento, né, um aumento entre 25 a 30, né, fica aí nessa metade, e depois, né, a partir de 2013, ele começa a ter esse decréscimo. Ou seja, ele tem um leve aumento, mas ao longo dos anos ele vai diminuindo de forma bastante, né, visível. Então, nós conseguimos, logo no primeiro momento que a gente observa esse gráfico, a gente já consegue perceber que há uma queda nessas matrículas, ok? Lá nas minhas classes especiais, não houve em momento algum uma subida nas matrículas, né? Não houve um aumento. Essa linha ela não sobe, ela apenas vai caindo, ok? Então, que interpretação a gente pode ter a partir desse gráfico? Nós podemos perceber que, ao longo dos anos, seja nas classes comuns em que os alunos surdos eles são incluídos com alunos ouvintes, seja nas escolas em que as classes elas são específicas, né, são classes exclusivas desses alunos,
esses sujeitos estão frequentando cada vez menos a escola, ok? E isso, né, somente nesse pequeno aí recorte temporal que é de 2011 a 2016, ok? Então aí a gente já viu uma problemática, né? O que será que vai influenciar essa queda, tanto nas classes comuns, né, com os alunos incluídos, quanto nas classes especiais, que são classes que têm essa educação exclusiva para esses sujeitos. O que será que está acontecendo? Será que é a forma como esse ensino ele acontece, é a formação dos professores que não ocorre? Então nós temos aí várias problemáticas. E o meu próprio tema, né, vai exigir isso, né? Desafios para a formação educacional de surdos. Então, quais são esses desafios para que essa formação ela seja de fato plena, efetiva e que tenha, de alguma forma, essa inclusão desse sujeito na sociedade múltipla, né? Então, a gente vai pensar também essa problemática, ok? O texto 3. O texto 3, ele te traz um texto imagético, ok? Ele tem um rosto aí de uma pessoa e ele está focando especificamente, né, nos olhos aí, a partir dos olhos desse indivíduo. E aqui eu tenho os meus elementos textuais que acompanham esse texto imagético. Sou surdo e pós-graduado em marketing. É como se ele estivesse fazendo uma apresentação, ok? E aí, complementando o texto. E na sua empresa, tem espaço para mim? Faz esse questionamento, né? Ele já levanta esse questionamento. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Que ele tem uma formação muito boa, né? No entanto, será que tem espaço no mercado de trabalho para esse sujeito? Pelo fato dele ser surdo? Ok? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. E aí ele vai fazer, né, esse próprio apelo aí para a sociedade, né? De que a quebra do preconceito ele precisa ser urgente, ok? No entanto, não é esse o viés discursivo desse texto. Ele está falando dos desafios para a formação desse sujeito, ok? E aqui nesse texto 3 nós vemos que esse sujeito ele possui essa formação, no entanto, esse sujeito ele não está inserido no mercado de trabalho, ok? Vamos lá para o nosso texto 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o INES. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, observe a data bem recente, por meio da sanção da Lei número 10.436, que a língua brasileira de sinais, a Libras, foi reconhecida como segunda língua oficial no país. A legislação determinou que devem ser garantidas por parte do poder público, em geral, e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetivo. Certo? Observe aqui esse texto, né, nesse segundo parágrafo, ele diz que essas empresas concessionárias de serviços públicos, elas devem criar formas institucionalizadas para apoiar esse uso da Libras. Não é que ele vai promover, né, não vai criar uma escola para ensinar Libras para todo mundo, mas ele vai também pensar esses funcionários, pensar esses sujeitos, vai pensar essas pessoas que fazem parte dessa empresa para que elas possam estar aptas a fazer o atendimento de um sujeito surdo, né? Você vai numa loja e aí você precisa se comunicar, ok? Então, se o sujeito ele não tem conhecimento da Libras, o surdo ele vai ficar incomunicável, ok? Então, ele traz esses 3 textos para a gente pensar essa proposta, né, de redação. Então, o que é que ele vai te dizer lá na proposta? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
Ou seja, ele te dá o texto motivador para você pensar na problemática, para você retomar até alguma informação que você já tenha repartilhado alguma vez na vida, mas de alguma forma não tenha mais lembrado, ou que você conheça novas informações, a própria presença das fontes aí nos textos, ok? O seu conhecimento, né, ao longo aí que ele diz da sua formação, ok? Então ele está pedindo que você exerça o seu direito, né, e a sua condição ali crítica dentro do seu texto. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. E aí, para finalizar essa proposta, ele te pede o seguinte: selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, você vai pensar a partir dessa problemática, né? O texto 4, ele coloca a problemática de que a própria Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, ela só teve um reconhecimento enquanto língua muito recente, que foi em 2002. Então, aí a gente já vê essa problemática, né, da invisibilização dessa língua dos surdos, ok? Nós vimos no texto 3 a problemática de que nas vezes em que esse ensino, né, em que essa formação ela acontece, esse sujeito, ele não tem uma participação no mercado de trabalho. É muito difícil ele estar inserido dentro dessa sociedade. E aí a gente volta lá para o nosso texto 1, né, que diz que é dever de toda a sociedade que esse sujeito ele tenha assegurado esse direito de estar em sociedade, de se comunicar com os demais, de trabalhar, né, de acordo com a sua formação que o texto 3 nos apresenta, né? Uma formação pós-graduada em marketing. No entanto, a questão da inserção desse sujeito no mercado de trabalho, ela sofre alguns entraves. O nosso texto 2, ele vai te apresentar a problemática dessa formação de uma forma muito mais evidente, né? Quando eu tenho uma diminuição da matrícula desses indivíduos surdos ao longo dos anos, então, consequentemente, se menos sujeitos estão frequentando as escolas, lógico que eu vou ter um maior número de sujeitos surdos que não possuem a formação educacional, ok? Então, pensa aí na problemática do texto. E aí, o texto 1, que é o nosso texto, né, de aparato legal, só para retomar aqui, ele vai te mostrar que isso é um dever do sujeito, ou seja, você já tem aí uma referência, você já tem um argumento sólido para você embasar ali o seu ponto de vista, né? Então, já que você vai fazer essa proposta de intervenção, essa sua proposta ela está assegurada nos aparatos legais que o nosso capítulo 5 aqui, né, pensando aí na legislação, ela vai te apresentar, ok? Então, na leitura dos textos, pensa qual é a problemática principal, você pode, né, circular as palavrinhas que são consideradas palavras-chave para você compreender. Então, observa a problemática de cada texto, ok? Texto 1, texto 2, texto 3, muitas vezes, né, o texto 4 está inserido ali também, e aí você vai discutir a partir da proposta. Nesse caso, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Que desafios são esses? Como é que essa formação educacional ela pode ocorrer considerando todo esse contexto social que nós vivenciamos, né? Observe que ele coloca lá no Brasil. Então a gente pensa essa sociedade. Quais são esses desafios? Como esses desafios podem ser superados, ok? Então, bastante cuidado quando você for fazer a leitura dos seus textos motivadores. Não copie elementos do texto, ok? Observa aí o que é que a proposta te pede e aí você vai ter um aproveitamento muito bom na sua redação, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula e eu te espero em um próximo momento.